Olá, bem-vindos a mais um PHC TV. Neste PHC TV iremos abordar o tema da implementação de promoções, a solução ideal para a gestão de promoções dos produtos e serviços da empresa. Os objetivos deste PHC TV são identificar os ecrãs onde se implementam as promoções, compreender o conceito Just-in-Time e configurar os diversos tipos de promoções existentes. As características desta implementação resultam numa identificação de quais os artigos que vão ser abrangidos pela promoção, e aqui podemos ter o caso de ser uma família de artigos, um intervalo de referências ou apenas uma referência. Também temos que identificar quais os clientes que vão ser objeto dessa mesma promoção. Neste caso, podemos escolher todos os clientes ou apenas um único tipo de clientes. Quanto às outras características das promoções, temos os tipos de promoções. Podemos ter promoções quantidade oferecida por unidades vendidas, promoções do tipo redução do preço unitário, promoções do tipo preço fixo ou promoções do tipo desconto fixo. E neste caso podemos ter um máximo de 6 descontos. De seguida, vamos apresentar a forma de como poderemos implementar promoções no software PHC Advanced. Em primeiro lugar, refira-se que as promoções atuam em dois tipos de documentos distintos: nos documentos de faturação e nos dossiês internos. Para tal, os documentos têm que estar configurados com a opção ao introduzir atualiza promoções. Esta mesma opção que estamos a ver na configuração de dossiês internos existe de igual modo na configuração de documentos de faturação. Isto significa que, por ser uma opção ao introduzir, que nós podemos deixar o software fazer o cálculo da comissão no ato de introdução do documento e depois ir retificar esse mesmo valor, porque no momento de alteração do documento a promoção não atua. Atua apenas no ato de introdução do documento. Quanto ao momento em que a promoção atua na inserção, ela poderá ser a quando da gravação do documento ou, se pretende que o utilizador, à medida que digite a referência, tenha a noção do valor promocional mesmo antes de gravar o documento, então aí estamos perante a filosofia de promoções just in time. Para tal, temos que ir aos parâmetros, procurar os parâmetros que tenham a ver com a configuração do momento em que ocorrem as promoções, quer nas linhas de dossiês internos, quer nos documentos de faturação. Como podemos observar, para esta base de dados, os dossiês internos, as promoções não são just in time, atuam na gravação, e na faturação temos realmente configurada a filosofia just in time, ou seja, à medida que digitamos as referências na introdução do documento, os valores de promoção são calculados imediatamente. Vamos então fazer um pequeno exemplo em que vamos fazer uma promoção que abrange todos os clientes e apenas um artigo. Vamos tomar como exemplo o artigo F01, flauta. Vamos imaginar que durante o período que decorre o mês de setembro de 2008, vamos vender a flauta a um preço fixo de 50 euros, qualquer que seja o cliente. Vamos então ao menu Gestão, outras opções de estoques, promoções e vamos criar a nossa promoção. É uma promoção que tem um determinado descritivo, neste caso será o preço fixo de 50 euros para o artigo flauta. Definimos a validade da nossa promoção, que se inicia no dia 1/9 e termina a 30/9. O artigo abrangido é, como sabemos, o artigo F001. É uma promoção que irá incidir sobre todos os clientes e o tipo de promoção que iremos implementar neste primeiro exemplo é o preço fixo de 50 euros. Portanto, colocamos aqui o valor e neste momento, qualquer que seja o cliente, podemos aplicar esta promoção, quer nos documentos de faturação, quer nos nossos dossiês internos. Portanto, vamos começar a fazer a nossa fatura para testar esta mesma
promoção. Portanto, colocamos aqui um novo documento de faturação, um determinado nome de cliente, portanto, neste caso, nosso cliente número 3, Bernardo Santiago, fazemos o digitar a nossa referência e como os documentos de faturação têm promoção just in time, vamos verificar que de forma automática o software, mesmo antes de gravar o documento, já tem o valor promocional na linha de 50€ para este artigo. Nos dossiês internos não temos a filosofia de just in time, portanto só ocorrerá o cálculo do valor promocional a quando da gravação do dossiê. Vamos experimentar introduzindo uma encomenda para um determinado cliente. Por exemplo, para o cliente Albertino Maciel, fazemos a encomenda deste artigo flauta, uma unidade. O software inicialmente coloca o valor atribuído à tabela deste cliente de 67€, mas depois, no ato de gravação, faz a correção e coloca o verdadeiro valor promocional do artigo, que é um valor promocional que está em vigor nesta data e abrange todos os clientes da nossa base de dados. De seguida, iremos ver um outro exemplo de implementação de promoções no software PHC. Vamos criar uma nova promoção que é do tipo oferece um artigo na compra de outro. Neste caso, vai oferecer baquetas na compra de bombos. Esta é uma promoção que vai ter um prazo de vigência que vamos definir como sendo de 1/9 a 30/9. Vai ser apenas para a referência bombos. Os artigos serão só estes, os artigos B001. Os clientes serão todos os clientes que temos no nosso registro da base de dados. E o tipo de promoção será por cada unidade de bombo vendida oferece uma unidade de artigo par de baquetas, que é o artigo B05, como estamos aqui a observar. Portanto, temos a nossa promoção configurada e vamos então proceder ao teste faturando bombos a um determinado cliente, pode ser ao cliente Albertino Maciel, e vamos fazer a fatura do artigo B01. Como podem ver, há imediatamente o apurar de um artigo de oferta para o artigo bombos, que corresponde ao artigo baquetas. Se nós alteramos estas quantidades, o software dinamicamente altera também os artigos, as ofertas que são associadas e que estão no âmbito desta mesma promoção. Portanto, este foi mais um exemplo de como podemos configurar promoções. Uma outra forma de implementar promoções no software é a redução de preço unitário. Vamos fazer um exemplo em que vamos criar uma nova promoção que reduz em 30% o preço unitário para clientes finais de artigos que comecem por a letra V. Portanto, neste caso vamos definir o nosso prazo de validade da promoção, de vigência da promoção, se quisermos. Os artigos, neste caso vai ser um intervalo de referências. Vamos colocar a primeira referência que começa por V, que é o V01, que corresponde à viola toeira. E a última referência que começa por V é a viola de Beiró, que corresponde à referência V007. Os clientes que nós queremos que sejam abrangidos por esta promoção são os clientes do tipo cliente final e o tipo de promoção é uma redução em 30% do preço unitário. Pronto, e estamos neste momento em condições de fazer o teste da nossa promoção. Vamos fazer então uma nova fatura, desta vez para, por exemplo, a Orquestra de Vila Real. Vamos só nos certificar que se trata de um cliente do tipo cliente final, é verdade, e fazer uma faturação de uma referência que está naquele intervalo de referências, portanto, que começa pela letra V, viola toeira. O software Just in Time apurou o valor de 365,40, que é um valor diferente daquele que seria apurado no caso não haver promoção. Para este cliente Orquestra de Vila Real, que é um cliente de tabela 1, o preço normalmente apurado pelo software seria 522€. Com a promoção de desconto de 30%, o software fez uma redução do seu preço unitário, apurando 365,40. Esta foi mais uma das formas que nós temos, definindo clientes
e definindo intervalos de referência, podemos usar na nossa definição das nossas promoções. Por fim, iremos configurar uma promoção do tipo desconto fixo. Para tal, vamos ao nosso ecrã de promoções e criar uma nova. Esta promoção irá ser aplicada a todos os clientes e diz respeito à família de artigos membrafones. Ou seja, é mais uma das possibilidades que nós temos de fazer filtragens para as nossas promoções, é definir as referências que caem numa determinada família de artigos. Mais uma vez, vamos definir as nossas datas de validade da promoção, entre 1 do 9 e 30 do 9. E quanto ao tipo de promoção, vamos escolher o desconto fixo de 10%. Ou seja, para todos os clientes que adquiram membrafones entre 1 do 9 e 30 do 9, vão ter automaticamente um desconto de 10%. Portanto, estando configurada a promoção, estamos em condições de testar esta mesma promoção, por exemplo, fazendo uma fatura para um determinado cliente. Escolhendo um artigo membrafones dessa família, vamos só verificar que a de caixa tamboril é, como podemos ver, um artigo da família membrafones. E depois, nós temos aqui a reparar, temos o desconto de 10% sobre os 188, dando um total de 169,20 para este artigo.